Olá, gente, tudo jóia? Estou aqui no projeto Caminhadas da oficina Francisco Brenan e eu sou Érico Andrade, sou professor e psicanalista, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Filosofia, e estou aqui para falar para vocês justamente de dois pontos, psicanálise e filosofia na obra de Francisco Brenan. Vamos nessa? Então, pessoal, a nossa conversa vai envolver pelo menos 3 elementos que estão muito ligados à arte: culpa, desejo e, poderíamos dizer também, falta de controle sobre as coisas. Então a arte de Brenan, de algum modo, vai trabalhar com esses 3 elementos e nada mais interessante para falar da culpa que começar por um altar, sabendo que muitas vezes várias religiões tomam a culpa como elemento constituinte das atitudes, das ações, e a culpa faz com que as pessoas sejam governadas moralmente por certos preceitos. Então, em nome de uma culpa, eu prefiro seguir certas atitudes. Vamos começar falando disso agora. Estamos aqui no antigo forno da oficina Francisco Brenan. Esse forno se transformou num altar. É notável na obra de Brenan vários elementos de várias religiões. Por exemplo, inclusive, o símbolo da oficina é a flecha de Oxóssi. Entretanto, o que a gente percebe é que, em linhas gerais, essa obra de Brenan é muito movida pela questão cristã. Por exemplo, quando a gente circula pelos espaços da oficina, especialmente nesse que estou, nós escutamos o canto gregoriano. O próprio canto gregoriano foi criado uma espécie de tentativa da igreja de unificar a música de maneira oficial. Então, de alguma forma, por mais que haja um diálogo com outras culturas, é muito presente a ideia do cristianismo na obra de Francisco Brenan. Lembrando que Brenan estudou, inclusive, no colégio católico. E esse cristianismo, ele incorpora outros elementos, como a gente pode perceber nesse espaço que é conhecido agora como altar, mas é, sobretudo, ligado a certo sentimento de culpa que está presente, muitas vezes, como elemento fundamental do cristianismo para garantir que as pessoas possam agir de acordo com aquilo que é mandado, com aquilo que é o mandamento do cristianismo. Então, esse espaço é um pouco, diríamos assim, a síntese dessa dimensão da religiosidade na obra de Francisco Brenan. Para vocês terem uma ideia, em termos materiais e imagéticos do que eu estou dizendo, a gente pode perceber, por exemplo, que esse altar ele está cercado de luz vermelhas, e a luz vermelha significa muito o desejo, a força das paixões. A gente normalmente, inclusive, desenha um coração vermelho, né? Então isso é muito comum na nossa vida. Mas a gente percebe também que no centro do altar está o quê? Está 2 imagens do globo terrestre e, mais ainda ao centro, está um vitral que faz uma clara referência ao cristianismo. E os vitrais, eles têm uma função importante nas igrejas, né? Eles são aquela espécie de prisma ou espécie de filtro a partir do qual a luz ganha agora uma nova dimensão. Então, é isso que está presente aqui como essa dimensão do cristianismo, aquilo que de alguma forma vai purificar a gente. E essa purificação, ela passa justamente pelo reconhecimento da culpa como um primeiro passo. E é nesse sentido, portanto, que esse espaço, de algum modo, fomenta uma reflexão sobre a culpa como aquilo que constitui a nossa ação no mundo desde essa perspectiva cristã. Então, pessoal, estamos aqui num espaço bastante interessante da oficina Francisco Brenan, que o desejo, de algum modo, está presente em cada uma dessas esculturas. Mas o que eu queria destacar é que é notável que a própria construção do espaço também traz para a gente uma redimensão, uma ressignificação da própria obra do Brenan. Então, o trabalho de curadoria, que faz com que o espaço seja uma elipse ou próximo de uma roda, de acordo com a possibilidade aqui dessa parte da oficina, leva a gente também para a dimensão de que esse desejo ele também roda, ele gira, ele não tem um ponto fixo, ele é isso que nos desarranja, nos desorganiza. Então, de algum modo, a própria construção desse espaço, com essa intervenção da curadoria, dá para a gente, de forma ainda mais clara, a percepção de que o desejo é aquilo que nos movimenta, que nos faz girar, que nos faz rodopiar. Para vocês terem ideia mais precisa do que eu estou dizendo, pense, por exemplo, nas obras que estão aqui presentes, como a luxúria. Essa ideia da força, da exuberância do desejo. O desejo é tão exuberante que ele sai por todos os polos, por todas as partes. Então, esse desejo é aquele que nos transborda. E, nesse sentido, é que ele nos desorganiza. Para a gente continuar nessa conversa sobre desejo, culpa e descontrole, a gente está agora no núcleo Saturno. Então, Saturno, de algum modo, tentou, a todo custo, a todo preço, segurar essa força descomunal do desejo.
aquilo que a gente pode chamar na psicanálise de pulsão, essa coisa que nos atravessa, que nos impulsiona. Então, qual o destino de quem tenta, de alguma forma, segurar o desejo com a fantasia ou a expectativa de controlar tudo? O descontrole completo. Então, o que a gente percebe, por exemplo, na Hubris, é o próprio desejo que vai fazer a pessoa se devorar. A pessoa começa a se, muitas vezes, até perder parte do corpo na tentativa de segurar o seu desejo. Então, como se fosse possível a gente se quebrar quando a gente tenta, de alguma forma, segurar o nosso desejo. Então, de algum modo, a consequência dessa fantasia, ou desse desejo de completo controle sobre nossos corpos, ou sobre aquilo que Vênus nos aponta, como as Vênus que estão aqui presentes também, resulta, de algum modo, numa impossibilidade. E essa impossibilidade, muitas vezes, tem como consequência, ou como destino, uma espécie de autodevoração. É como se a gente se consumisse ao negar aquilo que a gente deseja. A gente termina consumindo a nós mesmos. Então, pessoal, para vocês terem ideia de Saturno, Saturno era aquele deus todo-poderoso, com plenos poderes, e tinha muita avidez de segurar esses poderes, de manter esses poderes. Ora, esse desejo de autocontrole para manter o poder levou Saturno a uma grande desgraça. Ou seja, ao invés de realizar aquilo que ele desejava, que ter o pleno controle, ele terminou fazendo uma espécie de retorno a essa falta de controle, uma vez que o resultado da vida dele foi consumir os próprios filhos. Ou seja, consumir tudo aquilo que estava perto dele, tudo aquilo que estava com ele. E, de algum modo, isso aponta para a gente, para a compreensão de que, muitas vezes, essa tentativa de ser pleno e completo dono de si mesmo, uma espécie de controle, de propriedade de si, leva a gente a uma situação de muito desconforto, de muita tristeza, que é expressa nessa ideia de você consumir os próprios filhos. Então, de algum modo, o que tudo isso está nos indicando é que o desejo é aquilo que nos transpassa e ele flui de tal forma que a gente não consegue segurá-lo. É como se a gente quisesse segurar a água com as mãos. Ela passa entre nossos dedos. Para falar do desejo, nada mais característico no que diz respeito à sua proibição do que as imagens de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso justamente porque foram experimentar aquilo que é próprio da condição humana, que é o desejo pelo conhecimento, que é a vontade de conhecer, que é essa coisa que nos ultrapassa, que é justamente o conhecimento. Então é muito presente, não só aqui, mas em outros momentos da oficina Francisco Brenan, a imagem do conhecimento, seja na frase de filósofos ou de pessoas da literatura, e nesse caso específico onde estamos, na frase de Heráclito, tudo flui. Não é? Quando Heráclito diz tudo flui, e essa frase está no centro aqui da oficina Francisco Brenan, essa frase diz pra gente várias coisas. Mas vamos destacar algumas delas para a nossa conversa agora. A primeira, dizer que as coisas fluem quer dizer que as coisas não podem ser paradas. Então esse desejo de parar as coisas, de controlar, não, vamos até aqui, vamos até ali, de estabelecer limites, fronteiras para aquilo que a gente deseja, é uma lei do engano, uma vez que as coisas fluem. Então a impermanência, aquilo que a gente não controla, é aquilo que nos constitui como seres humanos. Então dizer que as coisas fluem quer dizer que as coisas não ficam paradas, que a gente não pode parar no tempo. A despeito do nosso desejo, o tempo continua. E ele continua de forma, diríamos assim, sem nenhum compromisso com o fato de a gente querer que ele fique preso em um certo momento da nossa existência. Então, se a gente vai com essa fantasia, que não tem nenhuma materialidade, essa fantasia de que a gente acha que pode controlar o tempo, que a gente vai segurar o tempo, que a gente vai parar o tempo, a gente vai estar realmente fracassando. Por quê? Porque o tempo é essa fluidez, é água, é fogo, é tudo aquilo que não se pega com as mãos, seja porque queima, seja porque nos escapa. Então, de alguma forma, dizer que tudo flui é dizer que nós somos o tempo. A existência humana é um tempo que não para, um tempo que continua, um tempo que não tem uma dimensão pré-estabelecida, um tempo que é essa fruição para onde a gente nem sabe para onde a gente vai.
Agora, tem uma questão que a gente não trabalhou tanto, que é a seguinte. De onde é que vem essa vontade de culpar o nosso desejo? De onde é que vem essa culpa tão forte? Claro que essa culpa tem relação com o cristianismo, mas aqui no Brasil ela tem nome. Ela vem com a colonização. Então, no Brasil, a colonização é aquilo que marca, de algum modo radical, a própria formação do ponto de vista das instituições brasileiras que são calcadas no cristianismo. Ou seja, o cristianismo é a base de todas elas. Se a gente vai, por exemplo, a uma universidade, você vai lá ver um crucifixo. Se você vai para várias instâncias que teoricamente seriam laicas, você vai ver que elas são marcadas pela presença do cristianismo. Então, quando o Brenan faz esse espaço aqui, uma reflexão sobre a colonização, é importante perceber que a colonização ela é responsável pela construção da culpa aqui no Brasil de forma muito radical. Porque outros povos, os povos que aqui estavam, os povos originários, e os povos que foram traficados de forma violenta para cá, que é o povo negro, foram povos que não tinham essa mesma dimensão do cristianismo, essa mesma dimensão da culpa que tinham os europeus que aqui chegaram. E é notável, portanto, que, de algum modo, toda essa oficina, ela termina sendo também a expressão de um modo de colonização, de um modo de construção profundamente marcada pela, diremos assim, pela não compreensão dos povos que aqui estavam e também pela não compreensão daqueles povos que foram obrigados a vir para cá. Então, de algum modo, esse espaço aqui revela para a gente um pouco de todo o processo de colonização, que é um processo de embranquecimento. Porque a cultura europeia, a cultura da branquitude, é uma cultura que tudo aquilo que ela toca, ela torna branco. E branco aqui, obviamente, não estou me referindo à cor dessa parede, por exemplo, estou me referindo a um conceito, a uma ideia. Algumas pensadoras negras diziam, a uma ideologia que termina guiando o nosso comportamento em função do embranquecimento. Vou dar um exemplo bem trivial para vocês. Por exemplo, né? A figura de Jesus Cristo que a gente vê nos altares por aí. É a figura de um homem branco, com uma tez quase transparente, ao passo que, muito provavelmente, se Jesus existiu de fato, se existiu naquele espaço onde ele estava, de alguma forma, andando, ele não poderia ter aquela tez, que é uma tez europeia. É uma pele europeia. Então, a branquitude ela vai tornando tudo aquilo que ela toca branco. Então, de que forma ela fez isso no Brasil? Ela fez isso a partir da educação, das instituições, que tornaram branco tudo aquilo que a gente percebe. E tornaram branco também um modelo para o qual a gente deve, de alguma forma, se voltar. Então, de algum modo, se é possível perceber em Brenan essa questão do desejo, tudo isso, é também possível perceber que isso está muito ligado a uma cultura e a um território branco. E isso é notável, por exemplo, na própria história do Brenan, né? Se a gente pensa que é uma família de portugueses, uma família que tem uma larga história aqui em Pernambuco, uma família secular, mas que termina adotando esse nome Brenan por uma coincidência, pelo fato de alguém da família ter tido uma relação, ao que tudo indica, muito pontual com uma pessoa cujo sobrenome era Brenan e era inglês. E essa tomada desse nome Brenan para essa família acontece justamente no século XX, que é o século no Brasil que, após a escravidão, o sistema escravista, continua sendo um sistema racista. Então, não basta ser branco, tem que ser branco, europeu, inglês. Então, você tem agora a concepção de modernidade no Brasil, que ela é tão branca, e é tão branca do ponto de vista dessa modernidade do centro da Europa, que faz que as pessoas, por exemplo, adotem agora como marca da família, inclusive o nome da oficina, o nome Brenan. Ou seja, a gente é moderno, a gente é inglês, a gente tem o nome Brenan. É esse que pensa a branquitude. Entretanto, o que a gente pode perceber, inclusive na minha fala aqui como homem negro, é que também podemos fazer desses espaços de poder, de certa forma, subversões, transgressões e apontar para novas possibilidades de interpretação do nosso desejo que não sejam aquelas calcadas no eurocentrismo. Para vocês terem ideia melhor do que a gente está conversando com vocês, a gente está aqui no terraço Montezuma e também no Templo do Sacrifício. O que a gente tem nesses dois espaços são referências de navegações e também os povos indígenas, astecas e maias e incas. Entretanto, o que a gente percebe é a ausência dos próprios povos originários aqui do Brasil. Então, de alguma forma, o reconhecimento que se faz da branquitude em relação às pessoas afrodiaspóricas e também em relação aos povos indígenas é muito marcado por certa idealização, por certo romantismo ou por certas escolhas que terminam ressaltando ausências como essas dos povos originários que aqui estiveram. E como também os povos de Quilombo, que também estiveram aqui nesse espaço, que circularam por aqui nessas matas que hoje são matas de Brenan. Então, de algum modo, o que a gente percebe é que no Brasil a modernidade, toda essa construção colonial, ela manteve sempre um espectro comum de exclusão social desses outros povos que não são marcados
pela branquitude. Então, se a gente percebe o processo de modernização do Brasil, a industrialização, por exemplo, é o momento que a família Brenan, como eu dizia, se transforma e assume esse nome Brenan e deixa de lado o nome português, e é também o momento que o Brasil está passando por um processo de embranquecimento. Então você tem políticas públicas voltadas para imigrantes europeus, porque se pensava que a modernidade só podia ser realizada e levada a cabo pelos europeus que a inventaram. Então isso é tão forte que chega ao Brasil com a ideia de que essa modernidade, essas novas máquinas que vão marcar a transformação da família Brenan, que assume esse nome Brenan, e com isso assume também a ideia de que a gente tem que ter maiores equipamentos industriais, mais tecnologia e, consequentemente, garantir uma produção. Se a gente pensa na história do Brasil, por exemplo, vários engenhos foram acabaram-se, faliram, e essa família aqui não. Essa família apostou na modernização. E essa modernização ela está acompanhada novamente com essa dimensão da branquitude. Razão pela qual a gente percebe nesse espaço, embora contradições, mas ausências que falam muito mais de quem manteve de alguma forma o poder e de quem pôde inclusive fazer arte, fazer construções artísticas e estéticas a partir desse poder e também a partir dessa própria estética construir e alimentar, em alguma medida pelo menos, esse ideário da branquitude. Então, isso aqui é um terreno completo de contradições, repleto de, diríamos assim, de reflexões que eu convido todo mundo a participar, perceber, ler, discutir e ampliar.